Ezequiel, capítulo 25. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra os filhos de Amon, e profetiza contra eles. E dize aos filhos de Amon: Ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: Porquanto tu disseste: contra o meu santuário, quando foi profanado, contra a terra de Israel, quando foi assolada, contra a casa de Judá, quando foi ao cativeiro. Portanto, eis que te entregarei em possessão aos do Oriente, e em ti estabelecerei os seus acampamentos, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos, e eles beberão o teu leite. E farei derrabar uma estrebaria de camelos, e dos filhos de Amon um curral de ovelhas. E sabereis que eu sou o Senhor, porque assim diz o Senhor Deus: Porquanto bateste com as mãos, e pateaste com os pés, e com todo o desprezo do teu coração te alegraste contra a terra de Israel. Portanto, eis que eu tenho estendido a minha mão sobre ti, e te darei por despojo aos gentios, e te arrancarei dentre os povos, e te destruirei dentre as terras, e acabarei de todo contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Porquanto dizem Moabe e Seir: Eis que a casa de Judá é como todos os gentios. Portanto, eis que eu abrirei o lado de Moabe desde as cidades, desde as suas cidades da fronteira, a glória da terra, Bet-Jesimote, Baal-meon e Kiriataim, e aos do Oriente, contra os filhos de Amon, o entregarei em possessão, para que não haja memória dos filhos de Amon entre as nações. Também executarei juízos sobre Moabe, e saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Porquanto Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá, e se fez culpadíssimo quando se vingou deles. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Também estenderei a minha mão sobre Edom, e arrancarei dela homens e animais, e a tornarei em deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. Exercerei a minha vingança sobre Edom, pela mão do meu povo de Israel, e farão em Edom segundo a minha ira, e segundo o meu furor, e conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: Porquanto os filisteus se houveram vingativamente, e executaram vingança com desprezo de coração, para destruírem com perpétua inimizade. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estendo a minha mão sobre os filisteus, e arrancarei os quereteus, e destruirei o restante da costa do mar, e executarei sobre eles grandes vinganças, com furiosos castigos, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança sobre eles. Ezequiel, capítulo 26. Sucedeu num 10º ano, ao 1º do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, visto que Tiro disse contra Jerusalém: está quebrada a porta dos povos, virou-se para mim, e eu me encherei, agora que ela está assolada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como o mar faz subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro, e derrubarão as suas torres. E lhe varrerei o seu pó, e dela farei uma penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro das redes, porque eu o falei, diz o Senhor Deus, e servirá de despojo para as nações.
e suas filhas que estão no campo serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu, desde o norte, trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei de Babilônia, o rei dos reis, com cavalos, e com carros, e com cavaleiros, e companhias, e muito povo. As tuas filhas que estão no campo, ele as matará à espada, e levantará um baluarte contra ti, e fundará uma trincheira contra ti, e levantará pavês contra ti, e disporá os seus arietes contra os teus muros, e derrubará as tuas torres com os seus machados. Por causa da multidão de seus cavalos te cobrirá o seu pó. Os teus muros tremerão com o estrondo dos cavalos, e das rodas, e dos carros, quando ele entrar pelas tuas portas, como os homens entram numa cidade em que se faz brecha. Com os cascos dos seus cavalos pisará todas as tuas ruas. Ao seu povo matará a espada, e as tuas fortes colunas cairão por terra. E roubarão as tuas riquezas, e saquearão as tuas mercadorias, e derrubarão os teus muros, e arrasarão as tuas casas agradáveis, e lançarão no meio das águas as tuas pedras, e as tuas madeiras, e o teu pó, e farei cessar o ruído das tuas cantigas, e o som das tuas harpas não se ouvirá mais. E farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugadouro das redes. Nunca mais serás edificada, porque eu, Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus a Tiro: porventura não tremerão as ilhas com o estrondo da tua queda, quando gemerem os feridos, quando se fizer uma espantosa matança no meio de ti, e todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, e tirarão de si os seus mantos, e despirão as suas vestes bordadas, se vestirão de tremores, sobre a terra se assentarão, e estremecerão a cada momento, e por tua causa pasmarão, e levantarão uma lamentação sobre ti, e te dirão: como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade, que foste forte no mar, ela e os seus moradores, que atemorizaram a todos os seus habitantes. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda. Sim, as ilhas que estão no mar turbar-se-ão com a tua saída. Porque assim diz o Senhor Deus: quando eu te fizer uma cidade assolada, como as cidades que não se habitam, quando eu fizer subir sobre ti o abismo, e as muitas águas te cobrirem, então te farei descer com os que descem a cova, ao povo antigo, e te farei habitar nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos antigos, com os que descem a cova, para que não sejas habitada. E estabelecerei a glória na terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e não mais existirás. E quando te buscarem, então nunca mais serás achada para sempre, diz o Senhor Deus. Ezequiel, capítulo 27. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, e dize a Tiro, que habita nas entradas do mar, e negocia com os povos em muitas ilhas. Assim diz o Senhor Deus: ó Tiro, tu dizes: eu sou perfeita em formosura. No coração dos mares estão os teus termos. Os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. Fabricaram todos os teus confeses de faias de Senir. Trouxeram cedros do Líbano para te fazerem mastros. Fizeram os teus remos de carvalhos de Bazã. Os teus bancos fizeram-nos de marfim engastado em bucho das ilhas dos quiteus. Linho fino bordado do Egito era a tua cortina.
para te servir de vela. Azul e púrpura das ilhas de Elisá era a tua cobertura. Os moradores de Sidom e de Arpade foram os teus remadores. Os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti, estes foram os teus pilotos. Os anciãos de Gebal e seus sábios foram em ti os que consertavam as tuas fendas. Todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti para tratarem dos teus negócios. Os persas e os lídios e os de Pute eram no teu exército os teus soldados. Escudos e capacetes penduraram em ti. Eles manifestaram a tua beleza. Os filhos de Arpade e o teu exército estavam sobre os teus muros em redor, e os gamatitas nas tuas torres. Penduravam os seus escudos nos teus muros em redor. Eles aperfeiçoavam a tua formosura. Tarsis negociava contigo, por causa da abundância de toda a casta de riquezas. Com prata, ferro, estanho e chumbo, negociavam em tuas feiras. Javã, Tubal e Meseque eram teus mercadores. Em troca das tuas mercadorias, davam pessoas de homens e objetos de bronze. Os da casa de Togarma trocavam pelas tuas mercadorias cavalos e cavaleiros e mulos. Os filhos de Dedã eram os teus mercadores. Muitas ilhas eram o comércio da tua mão. Dentes de marfim e pau de ébano tornavam a dar-te em presente. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas. Pelas tuas mercadorias davam esmeralda, púrpura, obra bordada, linho fino, corais e ágata. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores. Pelas tuas mercadorias trocavam trigo de Minite, epanag e mel, azeite e bálsamo. Damasco negociava contigo por causa da multidão das tuas obras, por causa da abundância de toda a sorte de riqueza, dando em troca vinho de Eubom e lã branca. Também Dan e Javã, de Uzal, pelas tuas mercadorias, davam em troca ferro trabalhado, cássia e cálamo aromático, que assim entravam no teu comércio. Dedã negociava contigo com panos preciosos para carros. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram mercadores ao teu serviço, com cordeiros, carneiros e bodes. Nestas coisas negociavam contigo. Os mercadores de Sabá e Ramá eram os teus mercadores, em todos os seus mais finos aromas. Em toda a pedra preciosa e ouro negociavam nas tuas feiras. Arã, Ecane e Éden, os mercadores de Sabá, Assur e Quilmade negociavam contigo. Estes eram teus mercadores em roupas escolhidas, em panos de azul e bordados, e em cofres de roupas preciosas, amarrados com cordas e feitos de cedros, entre tua mercadoria. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas que traziam tuas mercadorias. E te encheste, e te glorificaste muito no meio dos mares. Os teus mercadores conduziram sobre grandes águas. O vento oriental te quebrou no meio dos mares. As tuas riquezas, as tuas feiras, as tuas mercadorias, os teus marinheiros, os teus pilotos, os que consertavam as tuas fendas, os que faziam os teus negócios, e todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a tua companhia que está no meio de ti, cairão no meio dos mares no dia da tua queda. Ao estrondo da gritaria dos teus pilotos tremerão os arrabaldes. E todos os que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar, descerão de seus navios e pararão em terra, e farão ouvir a sua voz sobre ti, e gritarão amargamente, e lançarão pó sobre as cabeças, e nas cinzas se revolverão,
e far-se-ão calvos por tua causa, e cingir-se-ão de cacos, e chorarão sobre ti com amargura de alma e com amarga lamentação. E no seu pranto levantarão uma lamentação sobre ti, e te lamentarão sobre ti, dizendo: quem foi como Tiro, como a que foi destruída no meio do mar, quando as tuas mercadorias saíam pelos mares? Fartaste a muitos povos, com a multidão das tuas riquezas e do teu negócio, enriqueceste os reis da terra. No tempo em que foste quebrantada pelos mares, nas profundezas das águas, caíram no meio de ti os teus negócios e toda a tua companhia. Todos os moradores das ilhas estão a teu respeito cheios de espanto, e os seus reis tremeram sobremaneira e ficaram perturbados nos seus rostos. Os mercadores dentre os povos assobiaram contra ti. Tu te tornaste um grande espanto e jamais subsistirá. Claro, deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal. Até mais, Deus abençoe.